Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos ver se alguém entra aí. Nós vamos falar sobre o Evangelho de João. Nós vamos usar aqui esse material. Deixa eu mostrar aqui os livros que eu vou estar usando. Vou estar usando esse livro Pentateuco, que é um livro muito bom, eu indico para vocês, tá? Para que possamos pesquisar sobre João. Também eu tenho aqui muito bom, novo dicionário, importantíssimo também, fonte de pesquisa, a Bíblia Dake. Eu tenho a lição da Igreja Adventista da Escola Sabatina que fala justamente sobre o Evangelho de João, tá? Tema muito interessante, muito especial, temas do Evangelho de João. E nós vamos aqui estar falando sobre esses assuntos importantíssimos. Falei que ia fazer pelo Face. Vamos ver se aparece alguém aí. Mas, se não aparecer, vocês assistem depois. Nosso Ministério Online resgatando os feridos. Pelo TikTok estou alcançando muitas vidas. Pelo Instagram, mais ou menos, porém mais pelo TikTok. Eu sou o professor Nelson, bacharel em teologia, pastor Nelson, sou professor de inglês e português, também sou doutor em psicanálise pela SAPDH, tenho algumas pós-graduações. E o meu objetivo aqui é simplesmente passar informações, passar conhecimento, no caso aqui conhecimento teológico. Por muito tempo eu ensinei teologia, ensinei no Paraguai, no Brasil em várias igrejas, no Paraguai também em várias igrejas, na Argentina, no Uruguai. Ensinei em seminários bíblicos. E é muito importante nós entendermos a palavra de Deus e estudarmos a palavra de Deus. Então, nesse comentário bíblico aqui do judaico do Novo Testamento, que é um livro muito importante, nos fala sobre o Evangelho de João, versículo por versículo, trazer uma visão geral, tá? Sobre o livro de João. É um prazer muito grande passar para vocês essas informações. Alguém que está participando aí pode compartilhar com outras pessoas, porque isso é necessário. O Evangelho de João é um evangelho diferenciado dos demais pela profundidade que ele tem. Até sábado, lá na Igreja Adventista, foi estudado a lição 3. Deixa eu ver qual foi a lição aqui. A história de fundo, o prólogo. E esta revista da Escola Sabatina, ela traz uma série de lições maravilhosas. É uma revista muito, muito, muito profunda. Termos ótimos. Uma revista
escrita por pessoas super preparadas. O pessoal adventista é um povo muito preparado. E de repente eu use alguma coisa daqui também. Então, meus queridos, eu vos convido a adentrarem comigo nesta profundidade do livro de João, e nós nos debruçamos sobre as páginas do Evangelho de João e somos chamados a compreender quem é Jesus, o que ele fez, as suas lições, como os ensinamentos de Jesus afetam a nossa vida, nos trazem um conhecimento sensacional, fenomenal. E vamos explorar um pouco as riquezas desse livro de João. O autor do Evangelho de João é amplamente aceito como, na realidade, sendo João, o apóstolo que é conhecido como o discípulo amado. E João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago, era um dos pecadores chamados por Jesus para serem pescadores de homens. Era um dos pescadores, né? Acho que eu falei pecadores. Era um dos pescadores de homens, né? Que Jesus disse, olha, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. O objetivo de Jesus, na realidade, é colocar em nós o chamado dele, para que nós possamos semear o Evangelho para outras pessoas. E nós temos a composição desse Evangelho entre 85 a 95 depois de Cristo. Esse período é posterior à destruição do Templo de Jerusalém, que foi no ano 70 depois de Cristo, e influenciou os temas abordados por João, mencionados por João. E Fernando, Luiz, tudo bem, meu querido? Assista aí conosco, estou falando sobre o Evangelho de segundo escreveu São João, tá? E acredita-se que ele tenha escrito este Evangelho justamente na cidade de Éfeso, onde ele passou os últimos anos. A todos vocês que estão entrando aí, boa tarde, eu estou falando. Vou dar uma visão geral, uma visão ampla sobre o Evangelho de João. O propósito desse Evangelho é declarado em capítulo 20, no capítulo 20 de João, e no versículo 31. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo Dake, capítulo 20 de João, e o versículo 31. Vou ler aqui para vocês. O propósito desse Evangelho. Mas eles foram escritos para que creas que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida eterna em seu nome. Então vejam bem. Good, John. O objetivo, na realidade, aqui, então, é declarar, né, mostrar sobre Jesus que todos aqueles que creem em Cristo, o Filho de Deus, que tenham realmente vida em seu nome, né? Com a intenção de apresentar Jesus como Messias, como o enviado de Deus, para que os leitores pudessem, né, viessem acreditar, viessem crer na palavra do Senhor e obter a vida eterna e alcançar a vida eterna. Esse é o propósito e tema do livro de João. Nós temos aí uma estrutura e característica. O Evangelho de João se destaca por sua estrutura única e diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João ele nos dá uma narrativa, nos oferece uma grande narrativa, Maria Veris, Deus te abençoe. Nos dá uma estrutura narrativa muito grande, combinando os eventos ao longo do discurso de Jesus, e ele aí vai declarando a sua divindade, a sua comunhão com o Pai. João capítulo 1, versículo 1 a 8, esse evangelho tem um prólogo que estabelece a identidade de Jesus, a identidade de Cristo,
quando fala que o Verbo se fez carne. Quando lemos o Evangelho, né, e entendemos essa encarnação do Verbo, no capítulo 1 diz assim: seu prólogo das boas-vindas, João estabelece a origem e a natureza tanto divina quanto humana do Messias, porque aí nós vamos observar ao longo dos estudos, né, que Jesus tem realmente, ou teve a natureza divina, a natureza humana, 100% divino e 100% humano, e ao contrário da opinião do judaísmo moderno, que sustenta que o Messias deveria ser somente humano. E numerosas fontes judaicas falam das características sobrenaturais do Messias. E esta passagem aqui em João 18, nós vamos observar que consiste em um grupo de parte de versículos que vai explicando sobre o Verbo, sobre a encarnação, né? No princípio era a palavra. A linguagem relembra o primeiro versículo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Foi justamente o que nós estudamos sábado. Eu fui na Igreja Adventista, na lição 3, foi justamente mostrando aqui sobre esse princípio, sobre essa palavra, como essa palavra realmente pôde ser tão bem explicada ali na igreja. E aqui na lição, nós temos o seguinte, né? Quando fala aqui, ó, o Evangelho de João começa com este pensamento: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E nós vemos aqui que o evangelista remete justamente à criação, ao princípio, como se fosse lá em Gênesis. Então o escritor diz: e a palavra era Deus. Mas como a palavra está com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? A resposta é encontrada justamente no original grego, no texto original, e a língua grega possui o artigo definido, o, a, etc. Mas não artigo indefinido, um e uma. Em nosso estudo é importante nós observarmos que esse artigo indica realmente algo específico. A palavra, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus e era Deus. Não está destinada tal como em Gênesis, mas é imediatamente vista como operação. E disse Deus: haja luz. Quando Deus falou, fez a criação usando a palavra. Deus chamou a luz de dia, Gênesis 1:5, e assim por diante, através de todo Gênesis, de fato, através de toda a Tanakh, a expressão de Deus a respeito de si mesmo, ordenando, chamando, criando. Um dos temas primários da Bíblia, né, aí a criação, mostrando justamente a criação de Deus. O termo palavra, na língua grega, é logos, embora logos tenha desempenhado um papel no gnosticismo pagão, como um dos passos através dos quais a pessoa desenvolve seu caminho em direção a Deus, e como tal é encontrado dessa forma em numerosas heresias judaicas cristãs. Aqui ela não é evidência. Logos corresponde ao termo aramaico menra, também palavra. Então vocês vejam, no princípio que era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós vemos aí, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A resposta em Okshanan expressa o pensamento hebraico em vez do pensamento grego, uma questão de tanto quanto, ou, não, ou. E compreendemos que esta palavra aqui não era um ser criado como herético do século chamado Ário ensinou, e como as testemunhas de Jeová também ensinam hoje. Mas o que nós observamos, Jesus veio aí para a sua terra natal, né? E diz a palavra de Deus que, no entanto, a todos quanto receberam, aos que depositaram sua confiança na pessoa e no poder dele,
eles se tornaram filhos de Deus, porque ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, os seus não quiseram. É muito importante nós compreendermos isso no ministério de Jesus Cristo. E nós vemos a estrutura e a característica aí do livro de João, no prólogo de 1 a 18, o Evangelho vai mostrar realmente a identidade de Jesus. Depois nós temos o ministério público de Jesus, mostrando como Jesus atuou, como ele fez, como ele operou milagres. Finalmente, o chamado de Cristo, né, para libertar, para salvar, para curar, para ensinar, para fazer milagres. Nós vemos também o ministério particular de Jesus, em João capítulo 3 ao 17, e a paixão e ressurreição de Jesus. O epílogo, nós vemos em João 21, esse capítulo ele serve como epílogo, que vai descrevendo as aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos e reafirmando a missão de Pedro, a incumbência da missão de Pedro. Os temas de João nós temos a identidade de Jesus, sinais e maravilhas. São os sinais realizados por Jesus, são mais do que milagres, eles são evidências da sua divindade e missão messiânica. Nós observamos aí em Cristo. Outro tema importantíssimo é a vida eterna, a promessa de vida eterna para aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador. Então, outro tema importantíssimo é falando sobre luz e trevas. Isso é importante nós compreendermos. Isso aqui são temas que podem ser explorados em vários momentos de lives, né? Amor e obediência. João destaca a importância do amor e a obediência de um verdadeiro discípulo do Senhor, que ele deve realmente ter uma vida de renúncia, uma vida de obediência às regras, aos mandamentos, principalmente o amor. E a linguagem que nós observamos no Evangelho de João é uma linguagem simples, é uma linguagem em que as pessoas podem ter um entendimento, ainda que tenha uma profundidade muito grande. Eu falei para os irmãos da Igreja Adventista lá, conversando com alguns irmãos em particular: Jefferson, tudo bem? Seja bem-vindo. Que o Evangelho de João ele é muito profundo, enquanto Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos, eles falam sobre os milagres de Jesus, a missão de Jesus é muito histórico, mas o Evangelho de João é muito profundo. Ainda que numa linguagem teológica simples, porém é necessário você ter um conhecimento para estudar, para compreender com clareza sobre o Evangelho de João. É uma linguagem cheia de metáforas, cheia de símbolos, que transmitem as verdades espirituais. Estudar o Evangelho de João não é apenas um exercício acadêmico, mas é um caminho. Você tem que seguir etapas, comparando uma coisa com outra, fazendo inferências e referências bíblicas, para que você possa compreender que Jesus nos chama a uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida de obediência à sua palavra. Então, gente, é interessante nós estudarmos o Evangelho de João. Eu convido vocês a não somente nesta live, né, mas vocês pesquisarem, se aprofundarem, porque é um tema muito especial. Aí nós temos o verbo, né, João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e os 4 evangelhos apresentam Cristo de forma diferente, né? Apresentam 4 aspectos de Cristo. Mateus, ele tem a incumbência de mostrar o rei que foi prometido a Israel. E nós vemos muitas citações aí no Velho Testamento. Ali a genealogia de Jesus começa em Abraão, o patriarca de Israel, e passa pelo rei Davi. Marcos, ele já mostra-nos Cristo, o servo perfeito, o servo que foi humilhado.
sem genealogia. Vemos em Lucas que apresenta o homem perfeito, o perfeito homem, cuja genealogia vem desde Adão, que foi o primeiro homem. Eu dando esse estudo aqui para vocês, eu lembro-me porque eu fiz seminário Betânia, em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, e nós estudamos muito sobre o Evangelho de João. Depois eu também fiz mais um curso de Educação Teológica na Escola Bíblica Permanente Sião, em Belo Horizonte, na Assembleia de Deus, onde também eu fui professor ali em BH. Fiz bacharel em Teologia em outra instituição, fiz outros cursos teológicos em outras instituições, outros cursos menores, e cada vez mais que você estuda, você vai se aprofundando na palavra de Deus, né? Fiz um outro curso avançado de Teologia, eu tenho vários cursos, vários diplomas de Teologia. Então o Evangelho de João, ele revela Jesus Cristo como Deus, o Deus e também o Deus Criador, né? E não há uma genealogia, pois ele não tem começo nem fim, mas como o próprio Evangelho diz que ele começa na eternidade. No princípio era a palavra, no princípio era Deus, né? No princípio de todas as coisas. E Deus, ele é eterno. Ele não teve, na realidade, ele não teve um início, nem terá um fim. Deus, ele é, como ele falou para Moisés, olha, diga, eu sou. Quando perguntarem, você fala que eu sou. Ele é sempre presente, né? A todo instante. E o Evangelho começa justamente no princípio e termina falando da infinitude, ao revelar que se fosse escrito tudo que Jesus fez, o mundo inteiro os livros do mundo inteiro não acabaria. Aí nós vemos uma hipérbole, né? Essa linguagem tão maravilhosa, tão linda, mostrando sobre os milagres de Cristo, sobre a missão de Jesus, sobre o que Jesus fez. Então, semelhante ao livro de Gênesis, João começa com a expressão no princípio, e na realidade significa, quando é esse princípio? Antes de todas as coisas, antes de tudo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não foi criado, ele é o Criador, né? Então observe que no princípio todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E é importante nós entendermos isso para que possamos compreender a essência e a profundidade do Evangelho de João. Na primeira epístola ou carta do apóstolo João, ele diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. E não é suficiente dizer que Jesus nasceu neste mundo. É necessário confessar que ele veio em carne. É necessário nós acreditarmos. É necessário você crer, você estudar, compreender a profundidade deste Evangelho. E cabe aqui nós compreendermos o conceito de vida eterna. A vida eterna, nós não temos vida eterna, porque eterno é aquele que não teve princípio nem tem fim. Mas quando o Evangelho de João fala sobre esta vida eterna, se vocês que estão aí permanecem e estiverem gostando, dá um joinha aí, comente alguma coisa. Essa vida eterna não é apenas uma vida que nunca se acaba. As pessoas que não creem em Jesus não têm vida eterna. Então a vida eterna é o próprio Cristo em nós. Tem a vida eterna. Tem o próprio Cristo dentro, né? Do seu homem interior, no seu espírito, na sua alma. Uns acreditam na dicotomia, que é apenas espírito e corpo. Outros na tricotomia, espírito, alma e corpo. Então nós temos a dicotomia e a tricotomia. Gente, contribuam aí com alguma coisa, com alguma palavra, se vocês ainda estiverem aí. Chamem outras pessoas. E nenhum de nós, na realidade, é eterno.
Todos nós fomos criados. Nunca mais deixaremos de existir, no sentido dessa natureza de Cristo implantada em nós, dessa justiça de Cristo aplicada a nós. No versículo 4 diz que nele, em Jesus, estava a vida e a vida era a luz dos homens. Logo, além dele ter esse processo criativo, dele ser o Criador, ele é também aquele que sustenta o universo. O profeta Isaías diz que Deus é aquele que tem o globo terrestre em suas mãos. Então ele é o sustentador. Ele não é apenas o Criador, mas também o sustentador do universo. E Jesus é a origem e o autor da vida. Seja a vida natural, todos os seres vivos, né? Tem ou é eterna, né? Ou um privilégio apenas se a pessoa nascer de novo. Tem a vida eterna se ele nascer de novo, que é o próprio Cristo que entra em nosso ser, em nossa vida espiritual. Muito obrigado a vocês que estão entrando aí, tá? Então vejam que vida eterna é uma dádiva de Deus, é algo que Deus coloca em nosso coração. E Jesus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E a vida eterna foi dada aos homens. E em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma tal forma, para que todo aquele que viesse a crer nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E fala sobre a luz. A luz brilha nas trevas. No próprio capítulo 1 de João, do versículo 5 ao versículo 11, e as trevas não a derrotaram. Não puderam resistir a ela. Deus é luz. E onde há luz, não pode haver trevas. A luz, ela brilha. As trevas não fazem parte da criação original. Porém, a palavra faz parte da luz, da criação original. A luz, porque Deus é luz. E as trevas não existem, elas são apenas a ausência da luz. Um vazio igual ao encontrado no coração de uma pessoa que não conhece a Cristo, de uma pessoa que tem a sua vida longe de Deus. Mas quando Deus ele chega, ele implanta ali, né, o reino da luz, e as trevas têm que sair. Então as trevas é a ausência da luz, é a ausência de Deus. Quando eu não tenho Deus, eu estou com o meu coração em trevas. Com as trevas eu não posso enxergar nada. Maria Carvalho está assistindo. Estou falando sobre o Evangelho de João. Compartilhe aí com outras pessoas. Convida outras pessoas para assistirem. Então, meus queridos, o que nós podemos ver que Jesus, ele foi um ser iluminado. Ele é luz. E aqueles que seguem a Cristo não poderão jamais andar em trevas. Quem anda em trevas tropeça. Quem anda com Jesus não vai tropeçar. Vai entender, vai compreender a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E nós vemos aí o Evangelho de João mostrando tão claramente que Jesus é luz. Uma outra coisa importante é João capítulo 1, versículo 12 ao 13, que é um grande engano achar que somos filhos de Deus por natureza, e na realidade não somos. Nós vemos que o verdadeiro Filho de Deus é aquele que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é aquele que compreende a palavra de Deus, é aquele que compreende a graça, é aquele que decidiu seguir a Cristo. Aí ele vai receber essa natureza divina nele, porque diz a palavra do Senhor que os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus, em certo sentido, sim, no sentido de criação, mas no sentido espiritual,
nós vamos observar que não. Em numerosos textos bíblicos, Deus se revela como um pai. E ao menos era um lugar em Isaías 49, 14 e 15, como uma mãe para Israel. Mas aqui ser um filho de Deus significa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Dessa forma, a pessoa, tendo esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus, aceitando o dom da vida eterna que é Cristo, ele passa justamente a ser filho de Deus. Ele passa a ter comunhão com o Senhor. E pela fé nós entendemos isto. Pela fé nós compreendemos esse sentido de adoção espiritual, que nos tornamos filhos do Senhor, filhos de Deus. E é necessário você, na realidade, aceitar a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, para que você torne-se um verdadeiro filho de Deus. E o filho de Deus obedece a sua palavra. O filho de Deus crê na palavra de Deus. O filho de Deus é um ser iluminado. Um filho de Deus é aquele que busca ter um relacionamento com Deus. Irmã Maria Carvalho, está compreendendo isso aí? Porque antes de nós não nos convertermos, nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Isso é muito forte, mas é a verdade. E neste evangelho está muito claro que o Filho de Deus é aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ao dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, o texto continua dizendo que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vamos, gente, alguém quer participar aí? Portanto, se é apenas quando a pessoa crê em Jesus que não recebe esse título de filho de Deus, antes disso eles não podem dizer que tem esse privilégio. Mas, depois que ele aceita ser realmente filho de Deus. Você não se torna filho de Deus por ser descendência, por vontade própria de alguém. Isto é, mesmo que seus pais sejam filhos de Deus, por crerem em Jesus, isso não torna você automaticamente um filho de Deus. É necessário, a irmã Maria agora participou aí, é necessário que você se esforce e aceite a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Porque Deus não tem neto. Porque eu nasci no berço evangélico. Você precisa aceitar Jesus. Eu nasci na igreja cristã. É preciso aceitar Jesus. É preciso fazer uma confissão pública. Porque as pessoas nascem no lar cristão, no lar evangélico, depois se batizam, mas eles nunca fizeram uma profissão de fé. Deinha lá de Caruaru. Então é necessário que essa pessoa acredite, aceite a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. O Evangelho diz que os filhos de Deus não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade divina. Nasceram de Deus. O que é carne, o que é espírito. Por isso Jesus ele falou para Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nascer de novo implica no processo da regeneração, que é o novo nascimento. Nesse novo nascimento você vai tendo as características de um verdadeiro filho de Deus. Quem estiver gostando aí, dá um joinha aí, tá? Fernando Garcia, Deus te abençoe, meu amigo, meu querido. Então, gente, o novo nascimento é o que nos faz, na realidade, através da graça de Deus, nós sermos filhos de Deus. Se você ainda acha que Jesus é um ser iluminado, comparável a algum guru, ou algum anjo, ou extraterrestre, você ainda não nasceu de novo. Porque Jesus, ele é o teu Salvador. Se você acredita que por ser humano já é automaticamente membro da família de Deus, ainda não entendeu o que o Evangelho diz. Mas,
quando nós entendemos o processo da encarnação, que é em João capítulo 3, capítulo 1, versículos 14 ao versículo 16, mesmo antes de nascer na forma humana, que veio para esse mundo, Jesus sempre existiu como Filho de Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Não são três deuses, pessoal, mas um ser. Deus em três pessoas distintas. Isso é um mistério, é difícil de compreender, mas vai além da nossa compreensão humana. Porém, queridos, o que nós precisamos entender é o que a palavra de Deus está dizendo, aceitar pela fé. E, primeiro, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, somos seres tripartidos, formados por corpo, alma e espírito. Outra pista muito forte está no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba aí que nós temos o verbo fazer, né? Façamos a nossa. Não se trata apenas de uma pessoa, mas aí nós temos a Trindade presente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos. João nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Observe, vimos a sua glória na sua amplitude, graça e verdade. Graça é favor imerecido. O que é favor imerecido? Eu que deveria morrer, mas ele morreu por nós, ele morreu por mim. A graça de Deus, através da graça de Cristo, da redenção, foi imputada ao homem a justiça. Aí nós temos a doutrina da justificação. É declarar o pecador justo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando você aceita o Filho de Deus como teu Salvador, você é declarado justo. Mas por que você é declarado justo? Por você? Não. Porque Jesus te amou primeiro. Foi Ele que te amou primeiro. E ao dizer que se fez carne, pressupõe a sua pré-existência. Ao dizer que habitou entre nós, revela justamente que não foi diferente de um homem comum. Jesus foi tão comum em sua aparência aqui, que quando os guardas foram prendê-lo, à noite precisaram combinar com Judas, para que Judas o beijasse, que era um costume, que seria o sinal para não prenderem a pessoa errada. Então vejam, a palavra habitou entre nós é um ser realmente que mostra, no caso, o corpo de carne. Nunca antes Deus havia assumido a forma humana. Mas aí ele veio para viver entre nós. Aí, aos 33 anos, Jesus viveu neste mundo. É um evento que traz, assim, uma complexidade muito forte, muito grande, porque nem todos acreditam nisso, né? Que ele nasceu de uma virgem. Ele começou a sua geração no ventre de Maria. Unigênito. Único gerado. Todos aqueles que creem em Jesus, eles são filhos de Deus. Porém, Jesus é o Filho de Deus, ocupando sua posição única, igual a Deus e com o Pai. Veja, eu estou passando para vocês um ensinamento teológico muito bom, muito forte, com um total conhecimento, digo total entre aspas, com segurança. A palavra que eu queria usar é segurança, porque eu não tenho o conhecimento total. Aquilo que eu aprendi, estou passando para vocês. Vocês continuam gostando aí, gente? E em nenhum momento ele deixou de ser Deus ao assumir a forma humana. E depois de ressuscitar e subir aos céus, em forma corpórea, ele nunca mais deixará de ser também diferente.
É complexo isso aí para você compreender. Mas pela fé você entende, você compreende. Então, queridos, nós observamos aí, sua glória divina não deixou de transparecer em sua perfeição moral. Mas o que nós temos aí? Nós temos o privilégio de termos a encarnação de Cristo. Ele veio e habitou entre nós, conviveu com os homens, foi tentado, passou pelos mesmos problemas que cada ser humano passa. A única diferença é que ele não pecou. Nós pecamos, nós desobedecemos. E João Batista, que era mais velho do que Jesus, dá o testemunho da sua pré-existência, ao dizer que Jesus existia antes dele e era superior a ele. Jesus foi superior a todos os profetas, superior a todas as pessoas que já viveram neste mundo. E nós vemos agora todo aquele que recebe a Cristo, recebe a sua plenitude de graça sobre graça. Você vai querer perder isso? Não perca. Aceita Jesus como seu Salvador. Se alguém estar aí e ainda não fez esse pacto com o Senhor, entregue tua vida a Cristo. Creia nele, receba a vida eterna através de Jesus. E nós vemos Jesus, quando Deus se manifestou a Moisés no Monte Sinai para entregar a lei, os 10 mandamentos, o cenário não era legal, era aterrador. A montanha toda fumaçava, fumegava. Trovões faziam tremer as rochas. Quem ousasse tocar no monte era imediatamente fulminado. E Deus estava aí escrevendo sua lei nas tábuas, literalmente em pedras, né? E talvez uma imagem de um Deus forte, severo, que quando nós estudamos Deus no Velho Testamento parece até outro Deus, né? Quando eu falo outro Deus, não estou no sentido de que Jesus também é um Deus à parte. É a Trindade. É complexo isso aí para compreender. E nós vemos aí Deus no Velho Testamento muito irado. Muito irado. No Novo Testamento nós vemos Cristo expressando o amor de Deus com muita benignidade, com muito amor, com muita benevolência, não dizendo que no Velho Testamento Deus não agia assim. Porque Deus agia ali na comunidade do povo judeu, do povo israelita, porque o povo era muito desobediente, o povo desobedecia. Aí Deus sempre estava mostrando, né, a sua justiça para aquele povo. E os mandamentos da lei de Deus, o que é que revela? Revela a justiça de Deus. Revela que Deus é um Deus de ordem, dando ao homem uma oportunidade. Mas a lei veio para condenar, porque ninguém cumpriu a lei na sua totalidade. A lei fazia você sentir-se pecador e continuava pecador, por mais sacrifícios que fossem oferecidos. A antiga aliança era uma aliança com defeito, porque se não fosse assim, não teria sentido a nova aliança. Na nova aliança nós temos Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, o único mediador entre Deus e os homens, entregando a sua vida. Você nada pode fazer além de saber que é um transgressor da lei. E não tem o poder de manobrar a tua vida nesse sentido. No Antigo Testamento, Deus se revela em justiça. E no Novo Testamento, Deus se revela em graça. Que era o contrário lá do Monte Sinai fumegante. Você sempre verá um contraste entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. A lei exige que o homem seja justo. A graça justifica. Porque ninguém é justo diante de Deus. O profeta Isaías diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. A lei exige boas obras. A graça exige fé. É por fé e não por vista. A lei abençoa o bom, a graça salva o pior. A lei condena o melhor, a graça salva o pior. Dá vida, dá paz, dá alegria.
Louvado seja o nome do Senhor. E a lei do Velho Testamento termina com a palavra maldição. E o Novo Testamento com a palavra graça. Estão compreendendo aí o que é que o Evangelho de João traz para nós? O que é que o Evangelho de João transmite para nós? Que é maravilhoso nós estudarmos. Estamos apenas no capítulo 1, né? Mas a graça só pode ter efeito porque Jesus andou 100% de acordo com a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Algumas pessoas falam, não, ele transgrediu a lei quando observamos lá o 4º mandamento, que é o sábado, né? O dia do Senhor, escolhido para ser guardado, que não foi o domingo. A Bíblia não fala para se guardar domingo, a Bíblia fala para guardar o sábado. E nós vemos aí que ao morrer na cruz, Jesus, como substituto do pecador, ele recebeu o justo juízo de Deus. Jesus cumpriu a sentença. Jesus cumpriu tudo. Ele obedeceu toda a lei. Ele não transgrediu o sábado como alguns, no caso dos fariseus, porque Jesus curava dia de sábado. A lei era tão legalista que não podia curar dia de sábado. Mas Jesus veio aí, para trazer um sábado diferente, para trazer algo diferente, para trazer uma vida diferente. E aquele que crê em Cristo é como se já tivesse sido condenado por procuração. Mas agora o que é que vem? A graça de Deus manifestada aos homens. Graça sobre graça. Trazendo a verdade, trazendo a justiça, trazendo a certeza da nossa salvação. E aquele que crê em Jesus é perdoado, é justificado dos seus pecados, tem comunhão com Deus, tem o perdão de Deus. Perdão é como se Deus dissesse a você, tranquilo, você pode ir. Justificação é como se ele dissesse, ok, você pode vir, venha a mim, você está justificado. E agora você pode ter um contato direto com Deus. Agora você pode entrar no Santo dos Santos, no santuário, invocar o nome do Senhor. A justificação, gente, é como se fosse um atestado de idoneidade e virtude. Ele nos declarou justos. Por quê? Porque em João, capítulo 1, versículo 19 a 36, fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente João Batista que começa a dizer às pessoas, vocês precisam se arrepender. O Messias tinha chegado. E uma comissão formada por sacerdotes e levitas sai para Jerusalém para descobrir quem é esse moço que está falando sobre Cristo, sobre esse Messias aí. Quem é esse moço que está trazendo uma pregação diferente? João, ele diz não ser o Messias, nem Elias ressuscitado ou reencarnado, e nem o profeta previsto por João. Mas João, ele não queria atrair as pessoas para ele. E naquele tempo, o escravo, ele tinha a incumbência de desamarrar as sandálias de seu senhor quando este chegava. E João diz, olha, eu não sou digno nem sequer de desatar as suas sandálias. Mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava preparando o caminho para o arrependimento. Ele anunciava que o Messias iria. E o cristão prega a graça de Deus, prega a justiça de Deus. O cristão não vai mais pregar sobre a lei do Velho Testamento. Vai mencionar, vai mostrar. Porque a lei nos apontava um que haveria de vir, que resolveria o pecado da humanidade. E se você acredita em Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29. E para a surpresa dos judeus que aguardavam um Messias e rei poderoso e conquistador, João apresentava Jesus como um cordeiro pronto para o sacrifício. Lá no Velho Testamento, os cordeiros eram oferecidos como sacrifício. Não era uma solução. Não era algo total para perdoar os pecados. Mas apontava o cordeiro que viria bem no futuro.
E os pecadores são atraídos pelo sacrifício de Jesus, pela redenção na cruz do Calvário. Ao morrer na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Daqueles que creram nele em todas as épocas. Os de antes creram que Deus providenciaria um cordeiro. Os de hoje, que Deus já providenciou. Na cruz, Jesus tirou o pecado do mundo. Ou seja, restaurou, aleluia, os fundamentos da criação. Sua morte foi justamente para a solução do pecado. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando eu sigo a Jesus, eu tenho essa certeza do perdão dos meus pecados. E você pode perguntar assim: uau, e agora eu não peco mais? Claro que eu peco. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, como intermediário, mediador, o sacerdote da nossa confissão. Então, meus queridos, vamos glorificar a Deus nesta tarde, agradecendo a Deus, porque Deus agora habita entre nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E glorificamos a Deus e louvamos a Deus, porque através de Cristo, nós agora temos a regeneração. Agora é o seguinte: qual é a tua decisão? O plano de Deus é muito simples. Você foi criado por Ele, chamado para crer, chamado para obedecer, chamado para segui-lo, chamado para ser um restaurador de brechas, chamado para ser um profeta, chamado para ser um adorador, chamado para ser um diácono, evangelista, um presbítero, um pastor, chamado para exercer algo na igreja. E quando nós obedecemos o chamado de Jesus, nós temos o prazer de anunciar o Evangelho, que é as boas novas de salvação. A Bíblia não é um livro de normas de conduta ou de aconselhamento, embora nela você vai encontrar normas de conduta, normas de aconselhamento. A Bíblia é uma história. Ela mostra de onde nós viemos. Ela mostra o que não está legal conosco. Ela mostra como devemos seguir a Deus, a Cristo. Ela mostra como nós devemos adorar. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia mostra Jesus como tema central da Bíblia, como tema central da sua palavra. A Bíblia mostra que eu preciso obedecer aos conselhos bíblicos, que eu preciso ter comunhão divina. A Bíblia mostra que você é um portador de boas novas. E a boa nova é que Jesus veio e perdoou o meu pecado e o teu pecado. O Evangelho não diz o que eu devo fazer. O Evangelho, ele diz sobre Deus que fez. Ele mostra o Deus que fez. Então, meus lindos, o que é que nós necessitamos? Acreditar na palavra, meditar na palavra, crer na palavra, aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Vocês compreenderam a mensagem? Compreenderam o que nós quisemos passar para vocês? É isso que o Evangelho de João, ele traz para nós. Ele traz justamente uma mensagem profunda, uma mensagem de muito conhecimento, e uma grande característica distintiva do Evangelho de João é o uso dos eu sou por Jesus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uau, lembro-me dos trabalhos que eu fiz usando essas expressões aí quando eu fazia seminário. Então, meus queridos, Ele é em nós, Ele é através de nós, Ele é em nossas vidas.
Estamos chegando aqui ao final. Estudar o Evangelho de João é uma experiência fenomenal. É uma experiência transformadora. Cada capítulo eu convido a vocês a estudarem, a pesquisarem. Eu apresentei para vocês no início, né, o comentário judaico do Novo Testamento. Apresentei para vocês o novo comentário bíblico, a Bíblia, o livro de Dake, outros livros, né? Pesquisem a Bíblia Estudo Dake, que é muito boa, lições que eu apresentei para vocês da Escola Sabatina, tá? Gente, estudar o Evangelho de João justamente traz para nós um grande conhecimento, porque nós vamos ver as revelações de Cristo, a encarnação de Cristo, o Verbo eterno, a luz do mundo, o Salvador do mundo, a eternidade de Jesus. Aí, gente, finalizando aí, nós temos o capítulo 1 de João, fala sobre o Verbo se fez carne. O capítulo 2 fala sobre Jesus transformando água em vinho. O capítulo 3, o encontro de Nicodemos com Jesus. O capítulo 4, Jesus, a samaritana e a verdadeira adoração. O capítulo 5, o Deus encarnado e a tradição religiosa. O capítulo 6, Jesus, o verdadeiro alimento. O capítulo 7, Jesus, a água da vida. O capítulo 8, Jesus, o verdadeiro Deus. O capítulo 9, a cura do cego de nascença. O capítulo 10, o supremo pastor. O capítulo 11 vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. O capítulo 12 vai falar sobre Jesus ungido em Betânia. O capítulo 13 vai nos mostrar uma lição de humildade. O capítulo 14, a companhia do Espírito Santo. O capítulo 15 vai falar sobre a videira verdadeira, Jesus, a videira verdadeira, e nós os galhos, nós os ramos. O capítulo 16 fala sobre o ministério do Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. O capítulo 17 vai falar sobre a oração sacerdotal de Cristo. O capítulo 18 vai mostrar sobre o Getsêmane, os sofrimentos de Cristo no Getsêmane. O capítulo 19 vai falar sobre a crucificação de Jesus, sobre Pilatos. O capítulo 20 vai nos falar sobre o túmulo de Jesus vazio. O 21 vai falar sobre Jesus restaura Pedro e dá instruções. Então vejam, aqui eu estou concluindo, mostrando sobre cada capítulo, que é interessante você saber disso, e você se interessar sobre o estudo desse evangelho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, e Jesus, ele nos ensinou grandes lições, tá? Nesse Evangelho de João, nós temos a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de você nascer de novo, a importância de amarmos ao próximo e acreditar em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu fiz aqui um resumaço, ok? Do livro de João, e vamos usá-lo, né, como a nossa regra de fé, como a nossa arma de fé. Vamos compreender o que o Senhor, ele tem para nós, tá? E João era um moço importante, né? Era um membro importante dos 12 apóstolos. E alguém que tinha um relacionamento muito pessoal, muito próximo com o Salvador. E ele desempenhou um papel importantíssimo como testemunha e como líder da igreja, como uma pessoa que trouxe grande ensinamento para a igreja do Senhor. Portanto, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem esta live com outras pessoas. Eu busquei sintetizar ao máximo aquilo que eu conheço, pesquisando, estudando, porque vocês vejam que eu apresentei livros, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito, de tudo, e reter o bem, e vamos falar mais sobre João, porque
amei, né? E na escola sabatina, que eu estou indo lá, na igreja adventista, cada sábado, sempre eu estou indo, eu não sou membro de lá, mas eu vou à escola sabatina, que eu gosto muito. Esse tema do Evangelho de João é muito, muito, muito interessante, muito importante. Ok? Que Deus abençoe, que Deus ajude de uma forma toda especial. Qualquer coisa, se alguém quiser me chamar no particular, no privado, fazer alguma pergunta, nós iremos responder. Muito obrigado a todos que aí participaram.